Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você vem conosco. Você acabou de escutar a voz do Igor. Ele é catequista, faz parte também da nossa juventude aqui da paróquia. Agora escuta essa música. Quem me tocou É isso mesmo, você está escutando o Padre João Carlos cantar e ele vai ser o nosso entrevistado de hoje nesse episódio especial sobre a Bíblia. Já que estamos no mês de setembro, então nada melhor do que aprofundar a palavra de Deus com esse grande conhecedor da Bíblia, nosso querido irmão, inclusive inspirador, Padre João Carlos. Tá pronto para essa entrevista? Confere aí. Padre João Carlos, uma alegria poder lhe receber aqui no nosso podcast. Vamos juntos. É a primeira vez que o senhor agora está participando, né? Esse seu podcast está muito famoso, Valdir. Vamos juntos. Graças a Deus, né? Padre João, eu sou muito grato a Deus pelos primeiros passos meus na vida presbiteral serem exatamente a comunidade de Caetés, onde o senhor já esteve também, viveu também muitos anos lá. O senhor pode contar um pouquinho da experiência desta paróquia que para mim tem sido tão rica. Como foi no seu tempo? Eu cheguei menino ainda. Eu cheguei novinho, padre, muito novo. Você também, não é? Sim. Eu cheguei, tinha 27 anos. Como eu cheguei por primeiro, antes dos outros padres que chegaram comigo, eu cheguei, os primeiros meses eu estava só. Sim. Então, na verdade, o primeiro mês, depois chegou o que era diácono, depois chegou o outro padre. Então, as pessoas nem acreditavam que fosse padre, sabe? Sei. Aí, porque não tinha nada, não tinha igreja, não tinha... Tinha havido uma catequese numa das ruas, uma tentativa de catequese numa das ruas. Foi o único sinal católico que havia. Havia muitos evangélicos, havia muitos cultos já ao ar livre, muita movimentação, não é? Sim. Mas não havia quase nada. Eu saí visitando as casas, me apresentando. Ali tem um católico, eu fui cumprimentando, reconhecendo as pessoas. Como havia dúvidas, eu deixei a barba crescer, era muito jovenzinho, né? Fiquei com barba grande assim, né? Para ficar um pouco mais sério, né? Depois de uns 4 meses, depois eu tirei, já estavam acostumadas. Depois do primeiro mês celebramos a primeira missa, não é? E quando o Dom Helder Câmara foi lá para fazer a bênção do terreno da igreja de Caetés 1, da comunidade de Caetés 1, aí ficou mais claro que não se tratava de padres quaisquer, não é? Sim. Porque era muito estranho os padres morando numa casinha comum, não é? Sem igreja, sem estar celebrando a missa todo dia, sem batina, não é? E a presença dele foi muito importante, porque aí o povo ficou reconhecido, não, são padres da Igreja Católica, né, que estão animando as nossas comunidades. Foi muito bom. Porque também a gente não podia se apoiar muito em Abreu Lima, porque Abreu Lima não tinha padre nesse tempo. Mas depois chegou o Padre Manuel, aí então nos apoiamos mais, né? O Padre Manuel já era padre, já veio de Pontos Carvalhos, nos apoiamos mais para o trabalho. E na sua vivência lá, acredito que a Bíblia era algo muito importante para a evangelização, né? Sem dúvida, sempre foi a Bíblia muito importante na evangelização da igreja, e aqui naquele período tinha o Encontro de Irmãos, né, que se alimentava exatamente disso. O Encontro de Irmãos nasceu na Rádio Olinda, Dom Helder Câmara estimulando os grupos de reflexão, e como ele fazia, e as pessoas em casa acompanhavam rádio, e vamos ler a Bíblia, vamos ler essa passagem, vamos compreender. Então já havia uma vontade de conhecer a Bíblia. Nós sempre fizemos, todos os anos, no mês de setembro, cursos bíblicos, com muita participação das pessoas, muita interação, não é que tinha muita gente, né? Mas tinha muita qualidade, muita né? qualidade, né? Pessoas simples, muita gente analfabeta, não é? Pessoas de idade que nunca tinham aberto a Bíblia, e a gente com muita paciência, ajudando as pessoas a criarem gosto pela leitura, pelo estudo e pela capacidade de dialogar conjunto sobre um texto, sobre uma situação. Entendi. E eu lhe fiz essa pergunta porque estamos em setembro, mês da Bíblia, né? E com certeza eu tenho visto pelo seu tempo de carreira musical, pelo seu tempo de evangelização, a sua ligação muito forte com a palavra de Deus, com a Bíblia. E eu lhe convidei aqui nesse podcast de hoje para a gente conversar exatamente a respeito do que é este livro, que é tão importante para a nossa fé, para a vivência da gente. O senhor pode falar para a gente, inicialmente, faz de conta que eu não conheço nada sobre a fé, o que é a Bíblia, Padre João Carlos?
Eita, agora é uma pergunta difícil. Uma pergunta complicada. Aí o senhor me coloca na fogueira, padre. Bom, a Bíblia, nós dizemos, é o livro da palavra de Deus, né? Na verdade, é uma espécie de documentário, vamos dizer assim, do grande encontro que houve entre Deus e o seu povo, o povo de Israel, não é? A história dessa gente que conheceu a Deus e a história desse Deus que se revelou, que se mostrou. Então é uma história de amor. É sobre amor mesmo que a palavra de Deus se revela, né? Afinal de contas, a gente, na palavra mesmo, na Bíblia, a gente consegue identificar claramente uma definição sobre Deus, que é Deus é amor, né? E está no Novo Testamento. E aí a Bíblia é dividida, né, nesses dois testamentos. O que é que marca o Primeiro e o Segundo Testamento? Por que existe essa divisão, Padre João? A caminhada do povo de Deus, que era o povo hebreu, né, que nós chamamos de povo judeu. O judeu, na verdade, é um nome mais recente, né? O povo hebreu, né, que nasceu com Abraão, né, um povo que nasceu de uma migração com Abraão. Deus chamou Abraão e foi formando aquele povo. E esse povo, toda a história desse povo que passou pela escravidão do Egito, que tomou posse da terra prometida, que se organizou com as tribos, os juízes, que depois começou com seus reis e todas essas situações, até serem massacrados por outros impérios. Toda essa história de vida, de fé, como conheceram Deus que lhes falava através dos profetas, Deus que lhes deu uma lei, não é? E como eles rezavam, como eles cantavam, que são os livros sapienciais. Todo esse conjunto, esse registro, né, dessa história povoada pela presença, pela assistência de Deus, não é? Por meio do seu Espírito, dos profetas, dos patriarcas. Então, isso é o Antigo Testamento. Aí chegou Jesus. Olha. Jesus veio nessa passagem do Antigo para o Novo, porque com Jesus começou uma coisa nova. Novo no sentido de renovado, porque ele não destruiu o que tinha, não é? Ele valorizou o que tinha, ele recomeçou dali, deu uma nova qualidade. Até ele chamou 12 discípulos, como tinha 12 tribos, não é? Fez aquela caminhada, alimentou o povo do deserto, como o maná que o povo antigo tinha recebido. E assim, toda essa história de Jesus que nos trouxe, ou não somente o povo que era da nação judaica, de Israel, mas todas as pessoas que quiserem e que acreditarem nele, nos trouxe para a comunhão, para a unidade, para um povo redimido. Então esse é o povo do Novo Testamento, onde se conta a história de Jesus e a história dos apóstolos do seu trabalho. Então Cristo é o marco do Novo Testamento e é como que recapitulasse toda a história do povo de Deus, né? Trazendo agora finalmente o pleno entendimento, vamos dizer assim, da mensagem que Deus queria com seu povo, né? Digamos que nós estamos num terceiro momento, que é o momento da igreja, em que estão os discípulos, os seguidores de Jesus, guardando a memória dele, que deu a sua vida por nós e ressuscitou, alimentados ainda pela história do povo antigo. Não jogamos fora a história do povo de Israel, a história que é a Bíblia Sagrada, né? Mas agora vivemos esse novo tempo, que digamos que já é um novíssimo testamento, que é o nosso tempo em que vivemos essa experiência. Deus está conosco, Jesus está nos conduzindo, o Espírito Santo está nos orientando e nós estamos fazendo nosso trabalho na história, nossa experiência de Deus, não é? Nos alimentando do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Nos evangelhos, que são 4 que estão na Bíblia, o último deles, que é o de João, conta um início diferente. O que é esse verbo que tanto se fala nesse iniciozinho do livro de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha aí. É o modo de falar de Jesus, né? Jesus é que estava desde o princípio ao lado do Pai, e ele é Deus, né? E por meio dele tudo foi feito. Mas essa palavra verbo, ela vem dos conhecimentos que o povo tinha naquele tempo, sobretudo os gregos, que eram os mais sabidos, né? Que imaginavam assim, que havia uma coisa inteligente, uma existência maravilhosa que pudesse explicar tudo. O verbo, né? Palavra que acontece, né? Aí foi traduzido por palavra, para ficar mais simples, né? No princípio era palavra. A comunicação de Deus, esse é o sentido. O verbo, que é Jesus, é a comunicação de Deus. O princípio era a palavra, Deus que se comunicou. E essa palavra é Jesus, que na história, né, veio na nossa humanidade. Cristo é a palavra mesmo, a palavra viva do Pai, né? Que a comunicação em ação de Deus para nós é Jesus. Padre, todo cristão
que se preze tem sua Bíblia, ou pelo menos deve ter, em você que está me escutando, por favor, tem a sua, né? Todo cristão. Não garante que leia, Pelo mas amor de Deus. tem. Todo cristão que se preze tem sua Bíblia, e existem duas versões, basicamente, da Bíblia, uma mais utilizada pelos católicos e uma utilizada pelos nossos irmãos evangélicos, os protestantes, enfim. Qual que é a diferença entre essas duas Bíblias? Eu soube que tem uma que tem mais livro, outra que tem menos. Como que é essa divisão? A Bíblia nossa vem da experiência do povo de Israel, é o Antigo Testamento, e da experiência das comunidades cristãs com Jesus, que é o Novo Testamento. Sim. O mundo protestante, é a reforma do século XVI, e o mundo evangélico, né, que foi se gerando após isso, ela herdou a Bíblia católica, naturalmente, não tinha outra, né? A Bíblia cristã, que é a Igreja Católica há 20 séculos, vem guardando, traduzindo, né, comunicando, publicando, interpretando. São 20 séculos, quase 21 séculos em que a Igreja Católica zela pela Bíblia, né? O mundo protestante tem poucos séculos, 4 séculos e pouco. A única diferença que existe é, no Antigo Testamento, alguns escritos eles não colocaram como sagrados. Sim. São 7 escritos. Por exemplo, tem o livro de Tobias, de Judite, o livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico, que também é um livro de sabedoria, Baruque, e os 2 livros de Macabeus. A Bíblia é a mesma. E algumas igrejas, que o mundo evangélico é muito protestante, muito diverso, né? São muitas igrejas diferentes, né? Grande parte delas também reuniu esses livros na sua Bíblia, colocou o título, são deuterocanônicos, ou são apócrifos, eles chamam de apócrifos, né? Sem grande valor, não tem o valor que tem os livros sagrados, mas nós consideramos que tem valor. Já no tempo dos apóstolos eram utilizados, são citados no Novo Testamento esses livros, portanto são sagrados iguais aos outros, né? Guardamos tudo isso. Mas os irmãos que têm a Bíblia, a versão evangélica, fiquem despreocupados, é a Bíblia completa, sem problema. O importante, o principal nas duas está, que são os evangelhos, né? Os evangelhos. Onde a gente vê a promessa de Deus se cumprindo em Jesus, né? Padre João, todos os anos, há 50 anos exatamente, a CNBB, homenageando a palavra de Deus e fazendo no intuito de que a gente leia mais, se aprofunde mais, todo ano, no mês de setembro, que é esse mês que estamos, lança o mês da Bíblia. Então escolhe sempre um livro em específico para a gente estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse livro. Esse ano, o texto escolhido foi do livro da Carta aos Gálatas. O senhor, inclusive, gosta muito da palavra de Deus e também oferece uma formação nesse sentido. O senhor pode falar essa proposta desse livro e o que é que o senhor está lançando aí para a gente esse mês também? Pois é, em sintonia com todo esse movimento da igreja no Brasil, que há 50 anos programa um mês da Bíblia de estudo para os católicos, nós vamos estudar a Carta aos Gálatas. É uma carta pequena, são 6 capítulos, você dá para ler rapidamente, e nós vamos oferecer um curso que começa de 13 a 17 de setembro, terceira semana desse mês, sempre à tarde, pelo YouTube, 3 horas. Todo mundo pode ver o curso acompanhando pelo YouTube. Quem se inscrever, aí tem uma taxinha, aí tem direito, recebe o material para acompanhar e o certificado no final. Mas quem dispensar isso, todo mundo pode ver na sua televisão, no seu celular, no seu computador, o curso bíblico sobre a Carta aos Gálatas, de 13 a 17 de setembro. Então já fica aí, minha gente, esse recadinho, não percam, por favor. Se você quiser se inscrever para receber o material, acredito que seja até melhor, porque você vai poder rememorar depois esse texto, enviar para outras pessoas. Mas caso não dê, é só acessar lá o YouTube, o canal do Padre João Carlos, e você vai poder assistir e participar deste momento tão importante para a gente, né, de formação. E Padre João, eu sei que o senhor gosta muito da palavra de Deus, tanto que tem uma música linda do senhor com o Padre Zezinho, que é A Palavra Vai. Eu já tinha escutado essa música e na gravação com o Padre Zezinho, eu acho que também é um outro amante da palavra, conhecidíssimo cantor aqui da igreja do nosso país. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa música, como é que foi a experiência de cantar com ele e qual que é a proposta dessa canção. O Padre Zezinho gravou comigo antes da doença dele, do AVC grave que ele teve, né, do qual ele deixou de cantar e compõe hoje, inclusive está preparando um novo trabalho para esse ano, mas não está mais cantando nos palcos. Perdeu bastante a voz ou perdeu a segurança de cantar, porque sabe que o AVC, ele perdeu até a
a memória, né? Mas recuperou, graças a Deus, com muita luta. Debilita muito. Então né? foi muito interessante a gente gravar essa música. Eu já tinha gravado anteriormente, né? E a ideia era contar o percurso que fez a palavra de Deus, que faz a palavra de Deus, né? Jesus que andava, circulava, né? Eu digo os modos de locomoção, né? Por exemplo, Jesus ia a pé. Eu falo disso, né? Depois Jesus ia de barco, também andou de barco, né? Ou até do jumento também, né? No cavalo, não sei, mas o jumento. Mas lembra todas as andanças, por exemplo, dos missionários que vieram da Europa para a América, né? Vieram de navios, né? Ou os missionários que ganharam os sertões, os interiores, andando nos trens que havia na nossa região, né? Ou hoje, né, que se vai de avião, né? Então, cada meio de transporte dessa eu vou comentando sobre a palavra e vou falando desses meios até a viagem terminar no coração da pessoa. Que essa é a viagem mais importante, é a que chega no nosso coração. A gente tem que abrir a porta, senão a mensagem não entra. É verdade. Inclusive, eu até falava isso nas missas, mais do que ter como um item decorativo na sua casa, a palavra de fato tem que cair no coração da gente para poder ter eficácia, né? Ela só serve, a mensagem que está escrita na Bíblia, minha gente, só serve para nós a partir do momento que ela mexe com a nossa vida e a gente se deixa moldar pelos ensinamentos que estão contidos ali, naquele livro, que quando a gente lê com fé, se torna de fato palavra de Deus pra gente. Padre João, por falar em palavra e leitura com fé, eu sei que o senhor tem mensagens que manda todos os dias, inclusive eu as escuto, me ajudam muito nas minhas homilias, envio para muita gente. Acredito que você que me escuta também já deve ter escutado alguns textos reflexivos da Palavra de Deus que o Padre João Carlos sempre envia diariamente. É um serviço que a gente também não pode deixar de elogiar, né, e de louvar a Deus pela disponibilidade. Meu pai, que já está com Deus, ele falava, eu gosto de escutar o Padre João Carlos porque a gente escuta uma vez e já entende o que ele está falando. Então, isso para mim é uma grande inspiração também, porque o jeito como o senhor traduz isso e fala da palavra com amor, com muito respeito e com muita simplicidade, de fato tocam a gente. Por esse amor à palavra, o senhor parece que está escrevendo aí, está lançando também, junto com as irmãs paulinas, com as edições paulinas, um texto bom para o ano que vem, para que a gente fique mais próximo ainda da palavra, né? Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Pois é, nessa pandemia, as irmãs paulinas me fizeram um desafio, que era escrever um pequeno comentário do Evangelho de cada dia do ano que vem, que vai ser o ano de Lucas. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, cada dia o Evangelho e fazer um comentário. Fizemos isso, já está publicado, chama-se Viver a Palavra 2022, que vai servir para a meditação das pessoas, né, todos os dias do ano. Acho que vai ser uma coisa muito importante, uma bênção grande para a gente. Para mim foi trabalhoso, não é? Imagina. Mas esse produto, um livrinho tão bonito, não é? E com certeza tanto bem vai fazer, a gente fica feliz. Sim, então eu já faço desde agora a propaganda desse material, Viver a Palavra. Você pode encontrar em qualquer livraria paulina, ou então, se você não quiser ir à livraria presencialmente, você pode pedir também pela internet, no site das Irmãs Paulinas você vai encontrar esse material para você poder comprar e viver a palavra de fato no seu dia a dia. Padre João, muito, muito obrigado por ter cedido esse espaço, de vir conversar com a gente, de estar conosco, para a gente ir juntos também nessa caminhada de formação e de orientação. Agradeço demais o serviço que tem prestado à nossa inspetoria. Padre João Carlos, além de fazer o seu serviço de canto e de ajudar a gente sobre a palavra de Deus diariamente, também é delegado inspetorial daqui da nossa inspetoria dos Salesianos do Nordeste para a comunicação, referencial também na comunicação do Brasil salesiano. O que é que mais o senhor está fazendo aí por nós na nossa inspetoria, Padre João? Eu nem sei. Tem a comunicação, que é uma coisa importante, né? Sim. Depois ajuda o inspetor também, como membro do conselho, né? Na animação da nossa província salesiana. É a minha tarefa, né? Por esse ano, né? Próximo ano, Deus quiser, teremos outras tarefas. Tá certo. Então, muito obrigado, viu, pelo seu serviço. E espero já, desde agora, que você tenha anotado aí o horário e o dia do curso que o Padre João Carlos está oferecendo. 13 a 17 de setembro, às 3 da tarde, pelo YouTube, mas depois fica gravado, você pode ver também outra hora. Muito bem. Importante, se você quer se inscrever, se inscreve no site www.simpla.com.br. Muito bem.
E, minha gente, como sempre, deixo vocês com a bênção de Deus, só que agora eu vou pedir que o Padre João Carlos reze para nós essa bênção, para que a gente, semana que vem, se encontre e continue aprofundando ainda mais a nossa fé, abrindo nossa mente e nosso coração para aquilo que Deus quer nos orientar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, minha gente. Como sempre falo, vamos juntos. Este podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.